Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai estudar os modelos desenvolvidos com múltiplas sazonalidades, né? Ou seja, a ideia é que a componente sazonal será formada, né, por múltiplos ciclos sazonais. Bom, e além disso, a gente também vai ver os modelos dito avançados, que seria uma situação que a gente vai combinar alisamento exponencial com modelos ARIMA, tá? Então vamos começar com múltiplos ciclos sazonais. Bom, algumas séries, né, elas possuem mais do que um ciclo sazonal. Por exemplo, as séries que a gente viu até agora, né, por exemplo, a série mensal, né, o ciclo sazonal dela era sempre a cada 12 observações, né, que formavam um ciclo anual. Mas, por exemplo, se a gente trabalhar com séries semanais, então é comum que você tenha um ciclo de repetição que seja mensal e um outro ciclo que também seja anual, e o mesmo ocorre com séries diárias, só que as séries diárias, né, com observações diárias, é comum que você ainda tenha um ciclo semanal, outro ciclo mensal e ainda possivelmente um ciclo anual também, tá? Bom, e se ainda a série for, né, que a gente chama intradiário, né, com observações, por exemplo, em horas ou minutos, ainda é comum que, além do ciclo semanal, mensal e anual, ainda é comum que você também tenha ciclo diário, tá? Bom, tudo bem? Então, resumindo, quando a série tem mais de um ciclo sazonal, isso é dito, né, múltiplos ciclos sazonais. Mas existe a situação também, tá, que passa a ser comum, principalmente quando você trabalha com séries com frequência mais alta do que mensal, é que essas séries tenham ciclos ditos complexos, né? Complexo é no sentido de ser difícil, né? O que a gente chama aqui de complexo seria quando o ciclo, né, ele não é inteiro. Então, por exemplo, se a gente tem lá uma série semanal, tá? O número de observações até repetir o ano, tá? Seria formado então pelo número de dias do ano, tá? Que daí tem aquele, né, a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto. Então a gente pegaria, né, em média, que cada ano tem 365 dias, ponto 25. E aí divide isso por 7, então, para ter né, o número de semanas da série. Né, ou melhor, o número de semanas dentro de um ano. Que daí, no caso, dá um número quebrado, né? 52 ponto aproximadamente 18. Bom, isso é dito um ciclo complexo, né? Porque esse número, né, esse 52 ponto aproximadamente 18, é um número não inteiro. E nos modelos que a gente viu até agora, isso seria um problema, porque a gente sempre tem lá a componente sazonal dependendo de de M observações atrás. Tá? Então seria, para aqueles modelos, seria difícil a gente setar, a gente não conseguiria setar M igual a 52,18, a gente teria que aproximar por 52. E isso acaba gerando um ruído para o modelo. Tá? Então hoje a gente vai estudar também modelos que propiciam, que a componente sazonal propicia a utilização de ciclos complexos. Bom, a primeira abordagem que a gente vai ver para isso vai ser uma composição lá daquela decomposição que a gente viu lá na aula 2 chamada MSTL, tá? Se vocês lembrarem, né, se derem uma olhada lá na aula 2, MSTL é quando a gente tem a decomposição STL sendo aplicada múltiplas vezes. A gente viu isso na aula 2, tá? A principal, né? Eu repeti aqui, né, um pedacinho da aula 2 só para a gente relembrar. Então, a principal referência para decomposição STL é lá do artigo do Crivella. E, né, e as vantagens dessa decomposição STL em relação à decomposição clássica é que, primeiro, ela utiliza a tendência via Loess.
tá? Que possibilita, que é basicamente uma regressão dinâmica, tá? Então lá, né, principalmente a componente sazonal, enquanto na decomposição clássica a sazonalidade era tratada de uma forma constante ao longo do tempo, na decomposição STL a componente sazonal é tratada de uma forma dinâmica, né? Ela se altera ao longo do tempo. E usualmente, né, a gente viu lá que ela fornece, né, geralmente resultados melhores do que a decomposição clássica. Bom, e daí vinha então a decomposição MSTL, tá? Que era para essa situação que a gente tem mais de uma sazonalidade. Então, a ideia é basicamente a mesma, só que o que a MSTL faz, né, ela reaplica a própria decomposição STL dentro da componente sazonal e ela vai buscando mais ciclos sazonais. Tá? Eu já tinha passado para vocês lá atrás, né? Essa decomposição MSTL está disponível no pacote Forecast, dentro da função MSTL. Tá? E aqui eu tenho um exemplo dela, né? Primeiro para a decomposição STL, né? E aqui a MSTL tem uma vantagem ainda que ela é totalmente automática, né? Então, enquanto na STL a gente tinha que ficar setando o valor daqueles parâmetros do tamanho da janela, aqui ela tem um procedimento que ela mesma escolhe os valores do parâmetro. Então, por exemplo, se a gente pegar essa série, uma série semanal, tá, da produção de produtos com motor a gasolina nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui, como é uma série semanal, a gente tem aquele problema de sazonalidade complexa. Né? A gente viu ali que o ciclo sazonal teria tamanho 52,18 aproximadamente. Bom, então, usando a decomposição MSTL, né, essa aqui é a série original, né? Aqui é a componente de tendência, que ela extraiu da série, e aqui é a componente sazonal, tá? Notem, né? Como é uma série de produção, é muito comum que série de produção você tenha um ciclo anual, porque você tem um período de férias, né? E períodos de inverno, às vezes se altera o nível de produção em relação ao verão, tá? Então é muito comum que o padrão de repetição seja anual, né? E aqui o ciclo anual teria tamanho então 52,18, e esse é né, a componente sazonal que ela encontrou então para essa série, tá? Então com um ciclo anual. E aqui seria o ruído, né? Ok? Bom, olhando uma outra série, tá? Essa chama calls, né? Calls de call center. Aqui seria o volume de ligações que um banco lá dos Estados Unidos recebe de 5 em 5 minutos. E essa série ela é observada. Então, durante 5 dias da semana, né, em dias úteis, e ela é observada né, esse call center ele funciona lá das 7 da manhã até as 9 e 5 da noite. Tá? Então aqui, a cada 5 minutos, né, a gente tem para cada observação seria o volume de ligações que chegam, então, a cada 5 minutos nesse call center. Tá? Olhando para a série, né, aqui como um todo, a gente tem aproximadamente 34 semanas. Tá? Quando a gente olha essa série inteira, né, ela parece só emaranhado. Tá? Mas abrindo ela um pouco aqui embaixo, tá? Aqui eu peguei. Tá? Eu escrevi aqui 4 semanas, pessoal, mas na verdade são 3 semanas. Porque se vocês notarem, aqui começa já no um, né? Então, do um até o 2 é a primeira semana, do 2 até o 3 é a segunda semana, e depois do 3 até o 4 é a terceira semana. Tá? Então eu escrevi 4 aqui, mas na verdade seriam 3. Tá? Então, para ter as 4 semanas, eu teria que ter plotado aqui até o 5. Tá? Mas tudo bem, vamos trabalhar com essas 3 semanas. Como ela funciona de segunda a sexta, tá? Então aqui primeiro a gente tem a segunda-feira, depois a terça, a quarta, a quinta e a sexta, e depois repete, né? Bom, e ocorre que dependendo do horário do dia, o volume de ligações é muito maior do que em outro horário, tá? Então se vocês notarem, existe esse padrão,
mais ou menos para o meio do dia, o volume de ligações é alto, enquanto que no início do dia e no final do dia, o volume é baixo. Tá? E isso se repete lá nesse padrão para segunda, para terça, para quarta e assim por diante. Só que se vocês notarem também, se a gente olhar só para segundas-feiras, quando a gente olha a segunda-feira em relação aos outros dias da semana, a segunda-feira tende a ter um volume de ligações maior, tá? Possivelmente por causa de pessoas que teve problema no final de semana e aí não puderam fazer reclamação, deixaram para fazer na segunda-feira. Então, o volume de segunda-feira é sempre maior, tá? E se vocês olharem nas outras semanas, isso se repete, né? Aqui, essa segunda é maior do que os dias posteriores. Da mesma forma aqui, tá? Ou seja, simplesmente olhando para essa série, a gente entendeu dois ciclos sazonais. Um que é diário, né? Por causa desses picos, e o outro que é semanal, por causa desse comportamento de segundas e talvez terças-feiras terem um volume maior de ligação do que quarta, quinta e sexta. Ok? Bom, e daí então, utilizando, né, a decomposição MSTL para essa série, tá? Então aqui, né, a gente tem aquelas 3 semanas de observação. Aqui é a componente de tendência que ela encontrou, tá? Só que aqui eu vou chamar a atenção. Notem, pessoal, que enquanto a escala da série está lá em torno de amplitude, tá? Vai mais ou menos de 50 até próximo a 370. A componente de tendência que o R, que a função MSTL encontrou aqui, se a gente olhar para a amplitude dela, está aqui mais ou menos 195 até 215, ou seja, essa amplitude teria tamanho 20 só. Ou seja, apesar de no gráfico ela parecer significativa, quando a gente olha para a amplitude, a gente vê que essa componente de tendência não é tão significativa assim, né? Praticamente é desprezível, tá? Eu estou chamando a atenção disso, pessoal, porque esse gráfico engana bastante, tá? Então, sempre lembrem de olhar isso, tá? Olhem para a amplitude das componentes. Bom, e daí ela achou, então, duas componentes sazonais. Uma com tamanho de ciclo 169 e outra com tamanho de ciclo 845. Essa 169 é que se você pegar lá o número de observações dentro de um dia, como é observado das 7 da manhã até as 9 e 5 da noite, isso daria 169 observações por dia. Ou seja, o ciclo diário para essa série é 169, tá? E aí se você pegar para a semana, então o tamanho do ciclo semanal é 845, né? Porque 845 é 169 vezes 5, né? Que a gente tem 5 dias úteis. Tá? Então aqui a gente teria o padrão de repetição diária e aqui o padrão de repetição semanal. Tá? Notem que forma lá então um pico no início da semana, né? Enquanto que o final de semana tende a ser mais baixo. Ok? Bom, isso aqui é o resíduo do que sobrou, né? Bom, daí a primeira abordagem que a gente vai ver de modelos que trabalham com isso é o que está disponível lá na função STLF, né? Que seria, né, decomposição STL e o F é de forecast, né? De forecast é previsão em inglês. Tá? Então o que essa função faz, basicamente é combinar a decomposição STL, né? Que no caso seria a MSTL, com os modelos ETS que a gente acabou de ver. Então, o que essa função vai fazer é, primeiro de tudo, ela retira a sazonalidade, né, da série usando a MSTL, né? Então, com isso, ela obtém uma série com sazonalidade ajustada. E aí, para essa série com sazonalidade ajustada, ela utiliza a função STL para fazer previsão. Desculpa, ela utiliza a função ETS para fazer previsão. Tá? E no caso, ela vai setar a componente sazonal, né, como nula.
tá? Então, no caso, basicamente seria só a tendência que seria modelado aqui. Bom, feita a previsão de tendência, né, ela pega e retorna a componente sazonal, né, obtida da última observação do último ciclo da decomposição MSTR. Tá? Então, montou no passo 2 aqui, ela faria a previsão da tendência. Depois, no passo 3 pegaria essa previsão de tendência e incluiria nela a componente sazonal, tá? Do último ciclo que foi obtido na decomposição MSTL. Tá? Então, aqui embaixo, um exemplo, né? Pegando aquela série que a gente viu, né? Deixa eu ver essa aqui. Ah, sim, essa aqui é a do call center, que a gente acabou de ver, que tem lá as 3 semanas de observação. Então, se eu pedir mais uma semana de previsão para ela, essa aqui é as previsões que ela montou, tá? Que essa função monta. Ok? Notem que, tá? Geralmente essa função tem um comportamento muito bom, tá? Pelo menos graficamente aqui parece a previsão parece bastante condizente, né, com o que a gente observou na série. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver os modelos avançados. Esses modelos são ditos avançados porque eles são a composição de várias outras metodologias. Nós vamos ver dois deles, o BETS e o TBETS. Tá? Então a gente vai começar pelo BETS. Então essa sigla BETS, o B dela faz referência a uma transformação de Box-Cox, que esse modelo já vai ter integrado. Tá? A ideia da transformação de Box-Cox aqui é para quando a série tem variância que muda ao longo do tempo, né? A dita variância dinâmica. Tá? Essa transformação tem aqui a finalidade de estabilizar a variância da série. Tá? Aí a letra A faz referência ao modelo ARMA, que será utilizado para os erros, tá? Para quando tem autocorrelação nos resíduos do modelo, então vai ser utilizado um processo ARMA. E aí o T e o S faz referência à tendência e à sazonalidade do alisamento exponencial, baseado nos modelos ETS que a gente viu ETS que a gente viu na aula anterior. Tá? Esse modelo BETS e o TBETS também que a gente vai ver, eles foram propostos no artigo do Livera, do Hindman e do Snyder, tá? Que foi publicado lá na revista JASA, que é uma das principais revistas da estatística. Tá? Bom, então para o modelo BETS, ele é formado por esse conjunto de equações. Tá? Bom, eu sei que de início esse tanto de equações pode assustar um pouco, mas se vocês repararem um pouco, essas equações são todas dos modelos que a gente viu nas aulas anteriores. Tá? Então aqui, primeiro o y, né, é a série temporal original, aí o y com o ômega entre parênteses sobrescrito é o resultado da transformação de Box-Cox com parâmetro ômega, tá? Bom, em seguida, né, então essa série transformada, já com a transformação de Box-Cox, é aplicado o modelo de Roth-Winters aditivo com Dumped, tá? Então essas próximas 4 equações fazem referência então ao Roth-Winters com Dumped. Tá? Eu vou chamar a atenção de vocês que aqui, onde no Roth-Winters tradicional só aparece uma componente sazonal, aqui, se vocês olharem, aparece a composição de uma quantidade emão de componentes sazonais, né? Isso ocorre porque para cada ciclo sazonal, tá? Então, para uma série que tem múltiplos ciclos sazonais, então para cada ciclo aqui é utilizado uma componente sazonal, tá? Então, o emin, o i, né, é o índice então daquela componente sazonal e o emin, o i, seria o tamanho, né, de cada ciclo sazonal. Então, por exemplo, naquela situação que a gente vai trabalhar com uma série semanal,
Então, se você tivesse lá um ciclo sazonal mensal e o outro anual, né? Então o eminho, tá, pro mensal seria 4, né? Porque a gente teria mais ou menos 4 observações semanais por mês. E para o ciclo anual, o eminho seria 52, né? Porque a gente tem aproximadamente 52 semanas por ano, tá? Bom, e daí cada ciclo sazonal, né, a componente dele então é modelada por um alisamento exponencial. Então a gente tem também um parâmetro de alisamento exponencial para cada ciclo sazonal, né? Tá? Bom, daí, na aula anterior a gente viu um exemplo que, mesmo depois de aplicar o modelo ETS, ainda sobrava autocorrelação nos resíduos, tá? E eu falei que nessa aula de hoje seria abordado, tá? Então é isso que é feito aqui. Então, aqui notem que eu estou usando o E, tá? Para componente de erro lá dos modelos de alisamento exponencial, né? E aí o que sobra, né? Então, essa componente de erro, no caso de sobrar a autocorrelação nela, como ela já é estacionária, a autocorrelação dela é modelada por um modelo ARMA-PQ. Tá? Então, se vocês olharem essa última equação, é a do modelo ARMA. Tá? Bom, então, os parâmetros desse modelo. Então, os parâmetros adicionais, né? Primeiro é o ômega, né, que é o parâmetro da transformação de Box-Cox. Aí a gente teria lá ó, o gama 1 até o gama m, que são os parâmetros de alisamento exponencial, né, de acordo com os ciclos sazonais. Né, os eminhos, então, seria o número, o tamanho de cada ciclo sazonal. Tá? Bom, o que ficou, né, um problema relacionado a esse modelo, né, é que o eminho que vem aqui, ele sempre tem que ser uma aproximação, né? Se o ciclo sazonal é complexo, para esse modelo a gente tem que trabalhar com eminho aproximado. Então, uma outra abordagem, né, que é a chamada TBETS, ela vai propor uma outra forma de trabalhar com sazonalidade para que possibilite trabalhar com sazonalidades complexas, com ciclos complexos. Tá? Então, para isso, a gente vai ver aqui primeiro a chamada decomposição em séries de Fourier. Tá? A ideia dessa decomposição em séries de Fourier, né, a decomposição no caso da sazonalidade, é decompor a sazonalidade em uma combinação de séries harmônicas. Tá? Então, né, basicamente, para cada componente sazonal que a gente tiver, a gente vai escrever ela nesse formato. Tá? Onde, se vocês notarem, aqui cada função dessa de seno e de cosseno é o que é chamado de série harmônica. Então, primeiro a gente tem uma série harmônica aqui, que o ciclo dela, né, fica sendo a cada 2π, né, cada vez que dá 2π, a série de seno e a série de cosseno elas se repetem. Tá, então essa primeira aqui, como está dividido por m, então cada vez que o t é múltiplo de m, essa série começa a repetir. Tá? E a mesma coisa com essa aqui, só que essa é para o cosseno. Tá? Aí depois vem as outras séries, né? Então aqui, cada vez que o t, né, ele é... Ou melhor, aqui cada vez que o t é múltiplo de m sobre 2, né? Porque se você tirar um 2 daqui de cima e passar dividindo, tá? Ela começa a repetir. Então essa aqui, a periodicidade dela é o que seria metade dessa anterior. E mesma coisa para o cosseno. Tá? E assim por diante. Tá? Então, esses As, né, os coeficientes que estão multiplicando, eles seriam basicamente a amplitude dessas oscilações. Tá? No próximo slide eu vou mostrar um gráfico que vai exemplificar isso. Tá? A vantagem de utilizar a componente sazonal nesse formato, né, escrito como série de Fourier, é que ele permite, né, modelar, além de múltiplas sazonalidades, tá? Cada sazonalidade pode ser modelada por um conjunto desse de equações. E também aquele problema de ciclo não inteiro, né, o ciclo complexo de sazonalidade, aqui deixa de ser um problema, né, porque a gente já está trabalhando com
com uma função que é uma aproximação, né, para a componente sazonal, tá? Que não depende exclusivamente do tamanho do m, né? Tá, então aqui eu tenho um exemplo. É, vamos considerar as primeiras quatro séries harmônicas, né? Então essa aqui seria do primeiro seno, essa aqui do primeiro cosseno, essa aqui seria do segundo seno, aqui do segundo cosseno, tá? Se vocês olharem, né? Então essa aqui, né? A cada 2π ela repete, tá? Enquanto que essa de baixo, né? Quando essa aqui começa a repetir, né? Entre um pico e outro, a de baixo já está no segundo ciclo, tá? E mesma coisa para as séries do cosseno, tá? Então aqui, nesse exemplo, eu considerei o m igual a 12, tá? Aí só para exemplificar isso, né, eu vou pegar aqui uma combinação dessas primeiras quatro séries harmônicas. Então, eu chutei alguns pesos lá. Então, eu coloquei para o x1 um peso meio, para o x2 um peso 0,3, depois para o x3 um 0,7, para o x4 um 0,4. Tá? E esse aqui é o resultante, então, dessa soma. Tá? O que eu quero que vocês notem com isso é esse comportamento, né? Conforme o número de séries que eu adiciono e o valor dos pesos que eu atribuo, eu posso fazer com que essa série tenha qualquer formato, tá? Ou seja, e aí a ideia agora é utilizar esse tipo de função, então, para modelar a sazonalidade, tá? Bom, e com isso a gente chega no modelo dito Tibets, tá? Então, Tibets, né, a ideia dele é a mesma do Betts, só que o que muda é a modelagem dessa componente sazonal, né? Então, o T aqui faz referência, né, a funções trigonométricas, tá? Os outros são iguais, tá? Ele foi proposto lá no mesmo artigo do Betts. Bom, com isso, a gente chega então no conjunto de equações que formam o modelo Tibets. Tá? Se vocês notarem, com exceção das equações aqui que modelam a sazonalidade, as outras são exatamente as mesmas do modelo Betts, que a gente acabou de ver. Tá? E aqui a componente sazonal, né? Então, de acordo com cada ciclo sazonal, a componente dele é escrito como uma série de Fourier. Tá? Esse casinho i que vem aqui no somatório, ele faz referência ao número de séries harmônicas que são utilizadas, tá? Para modelar cada ciclo sazonal. Tá? E essas duas equações aqui de baixo elas são relacionadas às equações harmônicas, mas escritas como um processo dinâmico. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui como que, que a gente chega nessas equações, porque tomaria bastante tempo. Eu vou deixar uma referência no próximo slide para isso, tá? Mas o que eu quero que vocês absorvam daqui então, que a sazonalidade é escrito lá como uma série de Fourier, tá? E de acordo com cada tipo de componente, ela vai demandar um determinado número de séries harmônicas, tá? Bom, então aqui eu tenho uma referência para o livro, né, que demonstra tudo, né, aquele processo dinâmico, né, do processo de Fourier, tá? É lá o livro do West e do Harrison, tá? Lá de 97. Bom, o que é importante para a gente, tá? Não entrando em todos os detalhes, né, de novo, é que o modelo Tibets, no livro do Hindman, ele mostra, né, ou melhor, desculpa, no artigo do Hindman, ele mostra que o modelo Tibets também pode ser escrito como um modelo de espaço de estado não linear. Ou seja, toda aquela metodologia que a gente viu na aula anterior, né, de estimação, de simulação bootstrap para montar previsões intervaladas, aqui também são válidas, tá? Ou seja, se a gente consegue escrever o Tibet com modelo de espaço de estado não linear, a verossimilhança dele é conhecida, então a gente consegue
né, obter os estimadores de máxima verossimilhança, pelo menos de uma forma numérica. Previsão pontual e previsão intervalar podem ser feitas via Bootstrap, tá? Bom, e daí aqui eu tenho a forma como é identificado, então, a ordem do modelo Tibets. Né? Como vocês podem ver, é bastante grande, né? Então, primeiro, né, seria o valor do parâmetro da transformação de Box-Cox. Em seguida, né, entre chaves, o P e Q, que faz referência à ordem do modelo ARMA utilizado para os erros. Depois o Φ, né, que é lá o parâmetro de Dumped. Né? E por último, né, cada uma dessas parcelas aqui dentro da chave faz referência ao ciclo sazonal. Tá? Então, por exemplo, aqui seria o primeiro ciclo sazonal, que demandou uma quantidade K1 de equações harmônicas. Depois, a segunda componente sazonal, que demandou uma quantidade K2 de séries harmônicas. E assim por diante até o eminho, né, emão. Tá? Então vamos lá, vamos ver um exemplo então. No R, né, para chamar para usar esse modelo Tibets, ele também está no pacote Forecast, então basta você usar lá Tibets, né, e colocar a série, né? Ele também vai ter argumentos para você setar cada um dos parâmetros dele. Tá, então aqui vou usar aquela série Gasoline, né, que tem lá a contagem do número de produtos a gasolina fabricado nos Estados Unidos, aquela série semanal que a gente viu, né? Então, se eu usar o Tibets, né, dá um prot, né? Então ele também funciona, né? Como ele prota aqui as componentes, né? Então essa aqui foi a componente de level, essa aqui é a componente de sazonalidade, tá? Se eu pedir para prever, aqui eu pedi para ele prever 104 pontos à frente, né? Que seriam 104 semanas, tá? Aproximadamente 2 anos, né? Então ele escreve isso aqui para mim. Tá, então ele utilizou, né, o modelo Tibets, onde a transformação de Box-Cox ele utilizou o ômega igual a 1. Para essa série ele não precisou do ARMA, então ele pôs aqui que o ARMA foi 00. Tá? Aí ele não utilizou o parâmetro de Dumped, não foi necessário. E aí ele encontrou um ciclo sazonal que tem periodicidade 52,18, né? Ele é complexo, né? E utilizou para isso, né, para modelar essa componente sazonal, 12 equações harmônicas, né? 12 daquelas equações da série harmônica. Bom, agora para aquela outra série, né, do call center. Tá, então mesma coisa, né? Usando o Tibet, né, pedindo para ele plotar. Aqui ele encontrou dois ciclos sazonais, né, além da componente de leva. Tá? Então, para aquela série do call center, né, que é aquela série com observações de 5 em 5 minutos, tá? Então, de novo, o ômega foi 1. Aqui ele precisou de um arma, né? No caso, o arma que ele usou foi com P igual a 3, né? O número de coeficientes autorregressivos foi 3. E um para o de média móveis, né? Também utilizou uma média móvel. Não precisou do parâmetro de Dumped. E aí os ciclos sazonais que ele encontrou. O primeiro tem periodicidade 169 e utilizou 6 séries harmônicas. A segundo componente sazonal tem periodicidade 845, né? E utilizou 4 séries harmônicas. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do modelo, desses modelos, né? Eles são dito avançados. Do ponto de vista de estatística, eu diria que é um dos modelos mais avançados de fato, um dos modelos mais avançados que existem. Tá? Basicamente, como eles generalizam, né, uma quantidade enorme de modelos, eles podem ser aplicados para a maior parte das séries temporais.
tá? O, na forma como a gente fez aqui, que a gente utilizou direto a função tibets do Firecast, tá? O detalhe que fica é que ela é utilizada, né? Ela é sempre utilizada a partir de um algoritmo, né? Que torna todo o processo automático, tá? E se vocês lembrarem lá, o AutoArima de vez em quando tinha alguns problemas, o ETS de vez em quando tem alguns problemas, né? O algoritmo automático do Tibet, né? Algumas vezes ele também não vai conseguir selecionar o melhor modelo. Então, sempre vale a pena estudar um pouco a série, né? O comportamento dela antes de usar a equação automática. Porque, por exemplo, aqui ele conseguiu encontrar certinho, né, os ciclos sazonais. Mas algumas vezes isso não acontece. Então é interessante, né, dependendo se você conhece a sua série, você pode setar para ele, né, dizer para ele, para a função, qual que é a periodicidade, né, quais são os seus ciclos sazonais e quais são as periodicidades desses ciclos, tá? Então você ajudaria, né, a função automática a selecionar o melhor modelo, tá? Bom, então por hoje é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.